Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Mais Saúde na TV Conceito. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre diabetes. É bem verdade que já falamos sobre esse tema em outras oportunidades. A diabetes ou o diabetes, fica a seu critério porque nós podemos usar as duas terminologias, é uma doença da modernidade, embora ela já existisse há milhares de anos. O problema da modernidade é que nós vivemos uma sociedade tecnologicamente evoluída e que compromete as ações do ponto de vista biológico. Diabetes é considerada uma doença degenerativa e significa aumento de glicose no sangue. Você que está ouvindo, talvez essa concepção fique um tanto quanto etérea, um tanto quanto abstrata. Mas quando nós falamos glicose alta no sangue, ela tem uma série de implicações e leva a um envelhecimento precoce, principalmente do sistema cardiovascular, porque faz com que haja inflamação na parede das artérias, o que faz com que as pessoas tenham as suas artérias obstruídas, entupidas precocemente. Agora a questão que nós precisamos enfatizar é o porquê que nós estamos tendo mais diabetes hoje, dissemos inicialmente que é uma doença da modernidade. Para conversar sobre esse tema, e fundamentado no trabalho de doutorado, nós convidamos Dr. Walter Rodrigues Júnior, mais conhecido como Dr. Walter Rodrigues. Dr. Walter Rodrigues é endocrinologista, é médico graduado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 1985. Fez residência em clínica médica na mesma universidade e mestrado na Universidade de São Paulo, a USP, com tema focado na neuropatia diabética. E atualmente o Dr. Walter ostenta o título de doutor em medicina e defendeu tese sobre epidemiologia do diabetes, e o seu título é da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E é sobre isso que nós vamos falar. Dr. Walter, muito obrigado por aceitar o nosso convite e gostaria que o senhor falasse aos nossos telespectadores sobre essa questão do seu trabalho de doutorado em termos de epidemiologia do diabetes. Então, nós fizemos um estudo aqui em Campo Grande, nas 7 regiões da cidade, do qual fizeram parte cerca de 1.500 pessoas, e foi um estudo na população adulta. E nós chegamos à conclusão, no final, que a prevalência de diabetes na população adulta de Campo Grande é de 12,3%. Ou seja, de cada 100 pessoas adultas aí, que estão caminhando na rua, 12 têm diabetes, um número extraordinário. E é um número que é compatível com outros lugares onde foi feito o estudo também, como Ribeirão Preto, como São Carlos. E a gente chamou muita atenção que na década de 80, 9 capitais brasileiras foram estudadas. E nessa ocasião, a prevalência era de 7%. Ou seja, o diabetes vem aumentando de maneira muito perigosa no nosso meio, né? Quer dizer que 30 anos após praticamente dobrou. 7%, 12,5% o senhor disse. Exato. Então vejam, os senhores, que aquilo que a gente comentou, a doença da modernidade, Campo Grande evoluiu nesse tempo. O Dr. Walter já comentou que em outras cidades, na década de 80, era também praticamente a mesma estatística e hoje continua. E o que é interessante, Dr. Walter, é que no Sul, na Universidade do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul, o Dr. Aloysio Asciutti era um pesquisador da área de hipertensão. E ele chamava a atenção para o fato de que
a hipertensão era mais marcante nas pessoas com menor escolaridade. O senhor encontrou isso em relação à prevalência do diabetes em Campo Grande? Realmente, alguns dados chamaram a atenção. Um desses foi esse que o senhor citou. As pessoas com menor escolaridade têm uma prevalência aumentada da doença. Assim, como é que o senhor interpretou isso? As pessoas simplesmente abraçam muito as propagandas de televisão, a confraternização é muito mais generosa quando em termos de alimento, de festividades. O que permeia isso? Ou simplesmente as pessoas têm dificuldade de aceitar as orientações veiculadas na televisão, dos postos de saúde, pelo próprio médico, em algumas situações que elas frequentam? Não é muito simples interpretar esse dado, mas talvez as pessoas que têm mais acesso ao estudo, têm uma escolaridade, tiveram oportunidade de ter uma escolaridade melhor, tenham mais acesso a informações como essas doenças crônico-degenerativas, como hipertensão, como diabetes, e com isso se protegem mais das doenças. Subiu de 7% para 12,5%. A que o senhor atribui isso? Eu disse inicialmente que era uma doença da modernidade. O que a modernidade tem aí que compromete tanto o indivíduo a ponto de torná-lo um enfermo degenerativo, ou seja, um diabético? O maior fator de risco para o desenvolvimento do diabetes é a obesidade. Na base da obesidade estão o sedentarismo e o mau hábito alimentar. As pessoas vêm fazendo uma ingesta calórica muito grande e fazem pouca atividade física. Aliado a isso, existe também a urbanização. Os meios, as cidades, né, estão muito estressantes, as vias públicas estranguladas, as pessoas não têm acesso à atividade física e quando tem medo. E outra coisa, isso é um fator bom, é a longevidade. As pessoas estão vivendo muito e acabam tendo mais doenças, e isso é um ponto positivo. Envelhece, degenera o pâncreas, enfim. Uma das coisas que eu vejo no supermercado são aqueles carrinhos carregados, lotados, né? E eu fico às vezes pensando assim, puxa, se eu tivesse que escolher aqui, eu aproveitaria talvez 10% desse carrinho. Por que eu estou falando isso? É porque tem muito alimento conservado, ou seja, preparado. Isso tem influência na geração do diabetes em termos calóricos, em termos de facilitação? Mas o senhor não vai responder isso agora, o senhor vai responder daqui a pouco. Não saia daí, voltamos já já.